Na aula de hoje, então, a gente vai abordar, de uma forma geral, o que é modulação e demodulação digital. E na semana passada, a gente teve uma introdução que foi o que era desde uma codificação de linha, como se transformam os bits codificados efetivamente em sinais, como sinal analógico, representação deles. Nós vimos também que aqui, antes da codificação de linha, poderia ser feita uma codificação de canal ou uma codificação de fonte, mas não nos importa muito aqui nessa nossa abordagem. A gente só representou a codificação de linha, que a partir de uma série de bits ordenados, no início do nosso processo de transmissão digital, a gente transforma uma série de pulsos, como a gente viu lá na aula anterior. Alguns tipos de pulsos eram OAK, PAM, polar. Então, algum tipo de codificação de linha. Só que esses pulsos todos ocupam o espectro na mesma banda, que são em baixas frequências. A gente viu isso aí na outra semana, que era lá em codificações de linha. No conteúdo de codificações de linha, a gente viu que tinha várias etapas de codificação, que nos importava a codificação de linha. E basicamente todos esses esquemas que a gente viu aqui, OK, Polar, Manchester, eles ocupavam uma porção de baixas frequências do espectro. O que eles nos importavam? Alguns esquemas não tinham componente DC na frequência zero. Isso era bom porque nos permite passar por alguns transformadores, quando é necessária isolação. Em vários sistemas de comunicação é necessária essa isolação galvânica. O sinal tem que passar por isso. Mas ainda assim, todos eles estão ocupando uma mesma porção do espectro e não poderíamos obter de volta nenhum tipo desses pulsos caso nós estivéssemos compartilhando o meio. Seja uma transmissão de TV via cabo, que a gente pode estar transmitindo vários canais ao mesmo cabo, ou seja a comunicação por radiofrequência, em que realmente cada banda do espectro recebe um sinal transmitido por um transmissor diferente e nós queremos poder demultiplexar eles e escolher qual canal que nós estamos recebendo. Então, quando a gente entra nisso, a gente faz uma modulação, que é a gente transporta em frequência esses sinais para uma banda mais alta, que a gente viu já que é feito com modulações digitais ASK, PSK, FSK ou QAM. Então a gente vai alocar esse espectro, que geralmente está numa banda base, uma banda de baixas frequências, uma alta frequência, em torno de uma frequência determinada, que é a nossa frequência portadora. Esse é o processo de modulação. De acordo com diferentes frequências portadoras, múltiplos transmissores podem transmitir no mesmo canal e ainda assim nós vamos conseguir separar na recepção cada um deles individualmente. Depois dessa modulação, então, o sinal é realmente transmitido para um canal, ele se propaga pelo canal e pode sofrer diversos processos de degeneração, ele pode ser atenuado, ele pode acoplar interferência nele, ou simplesmente o ruído elétrico, que é implícito de todos os componentes que estão processando esse sinal, também pode ocorrer aqui. E para receber ele de volta, a gente tem que passar exatamente por um processo oposto. Esse processo oposto começa com a demodulação, que é transportar de volta da frequência em torno da portadora para uma frequência em banda base de sinais. Esses sinais não vão vir perfeitos, nós vamos verificar isso numa simulação, que eles vêm com componentes ainda indesejados e nós temos que fazer uma filtragem. Como aqui nós transmitimos dados digitais, nessas modulações digitais, é importante que a gente tome as amostras nos tempos corretos, porque para cada sequência de bits transmitido, nós temos que tomar pelo menos uma amostra no sinal no receptor, para que essa uma amostra vai nos representar quais são os bits efetivamente transmitidos e nós vamos recuperar essa mensagem transmitida aqui, não antes, sem passar por uma tomada de decisão. Quer dizer, em função de todos os efeitos de degeneração sofridos pelo sinal, quando ele é recebido, esse sinal mostrado pode não ser exatamente aquilo que a gente esperava. Digo com valores exatos. Então a gente vai aproximar os recebidos por algo mais provável, que eles sejam os mais prováveis, para que aí a gente possa mapear e dizer, os dados transmitidos eram equivalentes a essas sequências aqui. Então esse é todo o processo pelo qual a gente vai passar. A gente já viu as características lá das modulações digitais simples e nós vamos abordar hoje especificamente a QAM, porque ela usa, ao mesmo tempo, fase e amplitude. Por quê? O que acontece aqui, então, entre demodulação até a tomada de decisão? Primeiramente, a gente faz esse transporte na frequência, para que, efetivamente, a gente transforme o sinal de volta da banda passante para a banda base.
vão surgir componentes da frequência da portadora mais a frequência do sinal e da frequência da portadora menos a frequência do sinal. O que é típico da modulação AM. Então aqui nós vamos fazer um processo de demodulação que a gente já viu lá que o demodulador AM fazia a mesma coisa. Os sinais ainda são ondas analógicas nesse ponto aqui. E nós queremos reobter de volta, após a filtragem aqui, os pulsos com aqueles mesmos códigos de linha transmitidos. Nós vamos estimular diferentes códigos de linha e ver que o processo de demodulação e demodulação é o mesmo, não muda nada. São coisas diferentes. Uma coisa é uma codificação de linha e outra modulação. Não são relacionadas necessariamente. Cada símbolo, então, na hora de ser recebido, vai ser interpretado separadamente, conforme nós temos aqui embaixo. Uma amostra vai ser tomada ao fim de cada símbolo e ela contém a informação que foi transmitida. O importante, nós não vamos tomar somente um ponto, simplesmente do sinal. A gente precisa que essa amostra represente efetivamente todo o sinal que foi transmitido durante aquele período. O que acontece quando esse sinal aqui, o azul já está mostrado aqui, mas caso ele seja transmitido com componentes de ruído e interferência, esse sinal vai ficar oscilando em torno de um nível aqui e não vai ser exatamente um valor constante o tempo todo. Mas, agrupando a informação ao longo do período inteiro, a gente consegue estimar com mais precisão qual era o nível enviado aqui, ou aqui, ou aqui. E a decisão por qual o símbolo mais provável que tenha sido enviado, para obter de volta, claro, os dados que o transmissor pretendia enviar, é fazer exatamente o que foi feito entre essas duas ondas aqui. Essa onda azul foi amostrada após filtragem, e a onda vermelha já foi tomada a decisão dela. Quer dizer que, se numa modulação eu transmitia símbolos com pulsos com tensão 1.5, 0.5, menos 0.5 e menos 1.5, no recebimento, esse sinal amostrado pode estar em torno desses valores, mas devido àqueles diversos mecanismos de degeneração, ele pode não estar no valor exato. Então, a gente toma a decisão aproximando pelo pulso mais parecido, que, a nosso entendimento, é aquele que realmente foi transmitido, que vai ter a informação correta. Antes de mapear de volta e descobrir quais bits correspondiam àquele pulso. Quando a gente viu lá em modulações de pulso ou em codificação de linha, cada nível desses aqui representa um bit, certo? Certo. Aqui nós temos um sinal representado que é um sinal PAN com 4 níveis. Quantos bits eu consigo representar se tem 4 opções diferentes de amplitude de pulso que eu estou transmitindo? Mas cada um vai ter um bit? Ou... Cada pulso, cada duração tem uma representação de uma quantidade de bits. Eu não sei quantos bits eu posso representar aqui. Quantos eu posso representar se eu tenho 4 níveis diferentes para serem enviados? Quer dizer, o meu receptor vai ter que conseguir diferenciar entre 4 níveis. Deixa eu riscar aqui. Se eu convencionasse que o nível mais alto ele vai enviar a informação 00. Esse nível intermediário aqui vai enviar a informação 01. Esse mais embaixo vai enviar a informação 10. E esse aqui, 11. Faz sentido se eu mandar uma sequência de bits sempre, eu posso depois no receptor verificar eles de novo e verificar, eu vou recompor o sinal transmitido. Toda vez que vier um pulso alto eu vou botar 00, sequência 10, no caso equivalente a esse de baixo, sequência 01, 10, 01, 01, 00. Então, com 4 níveis a gente consegue representar 2 bits de cada vez, certo? Certo. E isso aqui é obtido por qualquer número de símbolos diferentes que eu possa representar por logaritmo 2 do número de símbolos diferentes. Imagina que eu tenho 16 símbolos diferentes. Seriam 16 níveis aqui. Log 2 de 16 é 4. Se eu tenho 16 diferentes, eu poderia pegar desde representações que começam lá no 0000, 0001 e vários deles até o 1111. Aqui tem 16 combinações. Eu poderia transmitir em 4 bits por pulso. No nosso caso, nós estamos com um exemplo mais simples, que é mais fácil de visualizar. Depois, durante a simulação, a gente vai fazer a simulação de vários outros esquemas. Então, a tomada de decisão é exatamente isso. Pegar aquele sinal que foi amostrado, que ficou em torno de valores lá, como esse azul,
e aproximar pelo símbolo que a gente conhece e que a gente sabe a representação, quais os dados que ele representa, mais próximo. Atividade em aula hoje. Nós começamos uma parte sobre modulação QAM na outra aula e nós vamos então fazer a simulação disso aqui hoje. Ok? Ok. Abra ali, por favor, aquela pasta de recursos, que eu vou abrir ela aqui, a cópia que eu tenho dela aqui. Exatamente a mesma pasta que eu acabei de compactar e te enviar. Então eu espero que nós temos todos os parâmetros iguais. Eu vou pedir para que abra o arquivo chamado modulador demodulador QAM. É esse aqui. Acabei de abrir esse arquivo. Eu só vou extrair aqui pro... O que a gente consegue observar aqui, então? Tem uma montagem dos 3 blocos que eu delimitei aqui, um modulador QAM, um canal de comunicação que simplesmente simula alguns efeitos de degeneração do sinal e um demodulador QAM. Vamos dar um zoom aqui no modulador para ver o que ele tem dentro afinal. Aqui eu já criei 2 blocos que fazem a geração de sinais com aquela codificação de linha PAN. E eu já botei como parâmetros dele aqui quantos níveis o PAN vai ter e qual a frequência de símbolos que ele gera. Para facilitar, já que eu uso esses parâmetros nos dois, eu criei aqui em cima uma variávelzinha no ambiente, aqui, ó, ponto param, número de níveis. Então aqui eu vou simular, como eu estou usando essa variável aqui, ó, n níveis, entre chaves, ele vai pegar essa variável de cima do ambiente, que é níveis igual a 4 e frequência de símbolo 200. Consegue localizar isso aí no teu também? Sim, calma aí. Calma aí que ele começou a atualizar aqui o LT Spice. Ah, ele de vez em quando ele pede para atualizar, certo? Né? Eu vou atualizando, vou mantendo atualizado, porque não adianta. Se não atualizar, daqui a pouco você não consegue abrir os arquivos que alguém envia. Isso, iniciando a simulação aqui do modulador QAM, eu vou botar aqui do lado somente as 2 portadoras e vou dar um zoom nela para a gente observar a relação entre elas. As 2 portadoras, elas vão ser representadas em 90 graus uma da outra. Pegando essa aqui como portadora em fase, que é a referência de 0 graus para nós, essa outra, azul, ela começa como se já estivesse aqui no topo da primeira, certo? Certo. Isso corresponde a uma defasagem de 90 graus. Então as 2 portadoras estão defasadas em 90 graus. Isso aqui não é só um esquema de modulação que é usado no QAM, mas diversos tipos de modulação que fazem essa modulação por componentes ortogonais. A vantagem disso é que, como elas estão a 90 graus, se no receptor eu tenho as 2 portadoras também na mesma frequência, 90 graus, eu consigo extrair dois sinais diferentes, que no nosso caso aqui vão ser representando, codificados em codificação de linha PAN, duas fontes diferentes de sinal, e eles são extraídos de forma completamente independente. Que nos permite, então, no mesmo espectro, transportar o dobro de informação, porque tem 2 portadoras, sem ocupar nada mais por isso. Então isso é uma baita vantagem para nós. Bom, isso aqui são o que as 2 portadoras têm. Vamos botar os outros sinais aqui e mostrar o que tem aqui em dados 1 da portadora e dados 2 da portadora. Você consegue observar aqui que exatamente dados 1 da portadora é um sinal aqui com pulsos retangulares, eles têm 4 níveis diferentes, então cada um consegue transportar 2 bits por período, certo? Certo. Olhando para esse sinal aqui, para esses parâmetros que a gente tem aqui, qual a taxa de dados a gente consegue atingir? Acho que eu não preciso te explicar formalmente como é que se calcula a taxa de dados, tu sabe quanto cada um dos símbolos carrega, né? Sim. Tá. Facilitando aqui, eu posso dizer que cada um desses duas fontes gera 200 símbolos diferentes por segundo. Como é que tu calcula a taxa de dados resultante dessas 2 fontes de pulsos PAN aqui? Eu nunca fiz esse cálculo de... Taxa de dados. Ok. São 200 símbolos por segundo, né? Olhando só para uma delas, só para essa aqui. Olhando só para ela. 200 símbolos diferentes por segundo.
Cada símbolo tem 2 bits. A gente viu porque são 4 níveis, né? Sim, Então multiplica uma coisa pela outra. São 400 bits por segundo, certo? certo. Até aí tu acompanha. Ok, 400 bits por segundo. Só que ele tem 2 fontes de dados simultâneas porque a gente vai modular em 2 portadoras separadas. A taxa de bits final aqui, então, 800? 800 bits. Ok, é simplesmente olhar quantos pulsos são gerados por segundo, quantos bits cada pulso pode carregar, 800 bits por segundo. Claro, aqui é bastante didático, eu não pretendia mostrar nenhuma taxa grande, mas a gente pode aumentar aqui e observar quanto isso vai representar mais. Ok, Certo. qual a operação que é feita aqui? O produto é feito entre cada uma dessas fontes de dados e uma portadora, das 2 portadoras que estão 90 graus uma da outra. Isso aqui é o mesmo processo para gerar uma modulação AM, que era fazer o produto entre a portadora e o sinal, certo? Só que o nosso sinal é uma sequência de pulsos retangulares. Como resultado, então, da modulação desse sinal em vermelho por uma portadora defasada em 0 graus aqui, que é a portadora lá de baixo, eu tenho esse sinal modulado em amplitude. Ok, mas observa bem. Esses pulsos, eles têm amplitudes positivas e amplitudes negativas, não parece? Sim. Como é que tu me explica isso aqui? Deixa eu pegar um outro aqui. Aqui, ó. Tem amplitudes positivas e negativas. Tá, e a onda como é que fica? Depois do resultado da modulação. Como é que eu vou diferenciar esse pulso positivo desse pulso? Daí eu não sei. Não, tem que ter uma forma de diferenciar isso. Se eu vou transmitir os bits 00 aqui e 1 aqui, como é que eu vou diferenciar eles? Vamos olhar bem de perto isso aqui, ó. Vou pegar bem na fronteira entre um pulso positivo e um negativo. Era um pulso positivo? Não, aqui são 2 positivos. Epa, errei. Pera aí, deixa eu passar adiante aqui. Deixa eu pegar a fronteira no próximo símbolo aqui. Aqui é um pulso negativo? Preciso dar um zoom nesse meu gráfico, tá bem ruim. Vou visualizar aqui. Aqui eram 2 pulsos da mesma polaridade. Eu preciso pegar exatamente a fronteira entre positivo e negativo. Tá aqui. Aqui. Aqui é uma fronteira bem clara. Ó. Esse aqui de baixo tá negativo e esse de cima tá positivo. Ok, eles têm amplitudes diferentes ainda, mas olha, observa essas ondas aqui. Essa onda vinha com uma determinada fase, chegou aqui, ela não continuou para baixo. Tá vendo que ela inverteu? E em vez de Sim. seguir para baixo, a tendência dela, ela inverteu e começou para cima? Aham. Então houve aqui uma inversão de 180 graus de fase. É como se eu tivesse cortado pela metade e tivesse começado, em vez de eu começar seguir essa onda aqui na sequência que vinha, eu tivesse começado ela por aqui, em vez de começar descendo, subindo. Então isso é uma inversão de 180 graus. Então o que significa? Os pulsos positivos são representados simplesmente pela amplitude, a diferença entre os pulsos positivos e negativos. Os positivos, tendo a mesma amplitude, eles se diferenciam dos negativos pela fase da onda, comparando todos sempre com a mesma portadora, certo? Certo. Olha só, então quando inverte a polaridade do pulso, inverte 180 graus a portadora. Aqui eu vou pegar outro exemplo. Ó. Aqui, olha a portadora referência. Quando o pulso é positivo, ela segue com uma determinada amplitude, a portadora exatamente em fase. O pulso virou negativo, ele começou a inverter a portadora para gerar o sinal modulado. Então, ao mesmo tempo, ele usa as amplitudes para diferenciar, as ondas horas têm uma amplitude maior ou outra menor, e também a fase da componente. Isso aqui é feito da mesma forma para uma sequência de bits gerada em dado 1 portadora e usado na portadora em fase, como também outra sequência de dados gerada em dados 2 portadora e usa a portadora em quadratura para gerar outra sequência independente aqui, ó, de pulsos modulados em amplitude. Então elas são 2 sequências independentes. Bom, por essa questão, então a gente transmite o dobro da quantidade de bits. Para gerar um sinal, então, a partir disso, a gente somou todas elas e eu vou botar esse sinal aqui embaixo para a gente observar ele. Pode ver que surgiram outras amplitudes aqui, porque ora as portadoras são somadas, ora elas têm amplitudes das 2 menores, 2 maiores. Mas isso aqui é a soma, o resultado desses 2 sinais modulados em amplitude, independentemente. Certo? Esse aqui é o processo de modulação que é AM. Não tem segredo, ele é 2 modulações AM somadas. De acordo com as diferentes relações de fase, olha só, entre os sinais
lá em cima, individuais, ó, 2 sinais individuais que foram resultado de codificação de dados sobre 2 portadoras defasadas. A portadora resultante vai ter uma fase intermediária entre aqueles lá. Certo? Por isso surgem as fases intermediárias. Esse sinal, então, a gente passa aqui por um modelo que só simula os efeitos que vai sofrer quando estiver propagando no canal. Ele vai ser atenuado. Tem um fator de atenuação aqui de 1 vezes 10 a menos 3. Vai ter um pequeno componente aqui, que é um sinal que simplesmente tem uma distribuição estatística aí, um pequeno ruído, com uma amplitude menor do que o sinal de preferência. E, então, a gente tem o sinal resultante, que é um sinal contaminado por ruído. Eu vou deixar só ele aqui do lado. Então aqui o sinal contaminado por ruído, a gente consegue perceber que ele tem as componentes do sinal ainda, mas ele está bastante sujo e a gente vai filtrar ele no receptor. Idealmente, se a gente for reduzir aqui a quantidade de ruído a 0, o sinal só foi atenuado, né? A gente consegue observar ele simplesmente sinal atenuado. Perfeito. Vamos fazer primeiro o teste sem ruído, depois a gente observa o efeito disso. E esse sinal aqui contaminado com ruído, então, ou sem ruído, vai ser injetado no receptor. Vamos observar, então, como é que ficou o espectro desses 2 sinais. Antes de decodificar ele, observar o que ele contém. Eu vou botar aqui os sinais de dados de origem, que originaram a modulação. Uma frequência de uma portadora, só para a gente ter uma noção de qual é a frequência dela, e o sinal então resultante da modulação. Os 4 estão aqui juntos, e vou lá e view FFT. Vamos olhar as frequências que eles contêm. Todos os sinais. Eu vou mudar esses eixos aqui para mostrar em escala linear as frequências que é mais fácil observar elas. Ok. Vou dar um zoom aqui. O que esses sinais aqui contêm, então? Os sinais originais de dados, que estão aqui, dados 1 portadora e dados 2 portadora em quadratura, eles só têm frequências lá próximas de 0. Foi aquilo que a gente estava observando. Eles são códigos de linha. Depois, a frequência da portadora, que a gente vê aqui bem em azul, né? Bem aqui no centro, portadora em fase, é uma frequência fixa em 2 kHz. É só uma componente, não tem espalhamento no espectro. E depois de modulados esses sinais aqui em torno da portadora, pelo aquele produto lá, surgiram essas réplicas aqui, que são exatamente réplicas desse espectro, em torno da frequência da portadora. Então, depois de modulado o sinal, eu vou excluir o que não nos interessa aqui. O que é transmitido é somente isso aqui. Até a portadora pode ser excluída daqui. O que é transmitido é isso aqui. Que são componentes em torno da frequência de portadora, que é 2 kHz. Ficou claro que agora já não existem componentes de baixa frequência, certo? Só tem frequências em torno da frequência portadora. Isso aqui pode se propagar por um meio de radiofrequência, porque isso aqui tem uma antena de um tamanho razoável. Isso aqui pode ser jogado junto com outros sinais em outras frequências no canal e ainda assim vai ser possível obter ele de volta. Ok, esse é o sinal QAM. O que a gente faz de operação com ele no receptor, então? Para conseguir separar de volta e tentar obter os bits de volta conforme esses foram transmitidos. No receptor, a primeira operação que é feita é esse sinal passa por uma multiplicação de novo. Por componentes, 2 componentes também, uma em fase e uma em quadratura. Com a mesma frequência daquelas componentes que usaram na modulação. Qual é o efeito agora de fazer esse produto? Eu dou um zoom aqui em alguns pontos para a gente observar. Esse sinal em azul é o resultado do produto da portadora pelo sinal recebido. O que tu percebe aqui? Em primeiro lugar, qual é a frequência desse sinal em azul? Em comparação com o sinal em verde. Saber se é positiva ou negativa? Não, a frequência. Olha só, o sinal em verde tem uma determinada frequência, que é exatamente a frequência da portadora. Eu posso te adiantar, o sinal em verde é 2 kHz. O sinal em azul resultou do produto entre esse sinal verde recebido e uma portadora na mesma frequência. Eu vou marcar aqui exatamente um período inteiro dele. Do sinal em verde. Ó, um sinal em verde tem um período de
Eu não peguei um período inteiro dele daqui até aqui. O período dele ficou em torno de 500 microsegundos. 2 kHz, então, o sinal em verde. E o sinal em azul, qual é o período dele? Se a gente observar. Ó, eu vou marcar o sinal em azul aqui. Deu... Desde aqui, ó, do início do... Eu vou pegar um pico aqui. Bem do pico dele. Eu vou pegar até o próximo pico dele, do azul. Aqui em cima. O dobro. Isso, a frequência deu o dobro. Metade do período a frequência deu o dobro. Então, tem o dobro da frequência, e se a gente for observar, isso é o efeito da multiplicação, né? Se a gente for observar, tu consegue perceber que... Dá um zoom aqui mais próximo. Que de vez em quando a média do sinal cresce um pouco, olha só. Não é um seno sempre em torno da mesma frequência. Tá vendo que a média dele sobe um pouco, a média dele desce? Sim. Então ele criou componentes tanto o dobro da frequência quanto uma frequência bem baixa aqui. Porque o sinal recebido, ele não tinha. Ele era sempre em torno da média, tá vendo? O sinal recebido era sempre em torno da mesma média, então não mudava o nível médio do sinal. Depois de passar pela multiplicação, ele criou isso. De onde a gente já conhece isso? De onde nós já conhecemos esse fenômeno utilizado na demodulação? Eu vou abrir o nosso conteúdo lá sobre modulação AM. A gente viu bem o básico de modulação AM. E o que acontecia com a modulação AM era, à medida que a gente mexia na amplitude dela, criava esses componentes em torno da frequência da portadora. A gente também observou isso agora, só que com os sinais que a gente usava para modular aqui são digitais agora. E ocorreu foi isso aqui. Que o processo de modulação do sinal com uma frequência de uma portadora, modulação em amplitude, gera uma componente que é a frequência da portadora mais a frequência do sinal, e outra que é a frequência da portadora menos a frequência do sinal. Como a gente observa isso na simulação, é que eu vou abrir o espectro agora desse sinal resultante da modulação e do sinal de entrada. Ver o espectro, frequências dele. Vou botar de novo as escalas em escala linear para ficar mais fácil de enxergar. Linear, linear. E o que a gente enxerga aqui neles? O sinal recebido estava em torno de 2 kHz, que era a frequência da portadora dele. Uma vez que eu fiz o produto entre 2 kHz da frequência da portadora com cada um dos componentes aqui do próprio sinal, ele vai criar uma réplica, sendo uma réplica a frequência da portadora mais a componente do sinal, que vai cair aqui, 4 kHz, conforme a expressão lá da modulação AM. Uma é portadora mais e outra é portadora menos. Então, um sinal que está em torno de 2 kHz vai gerar uma réplica 2 mais frequência da portadora, em torno de 4, e outra réplica 2 menos a frequência da portadora, que está aqui. Então aqui a gente fez um transporte em frequência, só que agora a gente criou duas componentes. Uma que realmente tem o mesmo formato do que o sinal original, que são componentes em baixa frequência, que são aquelas variações que a gente observou aqui no gráfico, na média do sinal, depois de demodulado. Pequenas variações na média são esses componentes em baixa frequência. E aquela componente ali que a gente mediu, que é o dobro da frequência da portadora original, corresponde a isso aqui. Se a gente observar bem, o que a gente precisa extrair de informação está exatamente nessa componente aqui em baixa frequência, que nos interessa agora. Vamos fazer isso então. Vamos pegar e filtrar, mantendo só essas componentes de baixa frequência, que é o que nos interessam. Então, isso é feito por duas portadoras diferentes, esse processo, e esse aqui é o passo de demodulação, que é transportada em torno da portadora para dois sinais em baixa frequência. Digo, dois sinais resultando da modulação tem baixa frequência, mas também segue tendo o dobro da frequência da portadora ainda. O fato de usar dois senos 90 graus em fase significa que esse sinal aqui é completamente separado desse aqui. Da mesma forma que quando foi transmitido, esse sinal aqui de dados é completamente separado desse aqui, independente. Esse sinal aqui, então, resultado da modulação, tem esses componentes em torno de zero, em torno do dobro, e eu criei aqui já um filtro que tem uma frequência de corte em torno de 1 kHz. Eu vou abrir esse filtro aqui só para mostrar o que ele tem dentro do esquemático, ok? É um filtro que vocês viram lá provavelmente em circuitos 2, alguma coisa. Disciplina de filtros tem uma disciplina exatamente disso, de repente. Sim. E é um filtro tipo passa-baixa. Se fosse só um resistor e um capacitor, seria um passa-baixa de primeira ordem. Mas como tem 4 elementos reativos aqui, esse capacitor, esse indutor, capacitor e indutor, ele é um filtro de quarta ordem. Quer dizer que ele atenua muito mais depois da frequência de corte dele. Então,
São duas réplicas desse mesmo circuitinho ali, que vai simplesmente cortar frequências maiores que em torno de 1 kHz. Vamos observar aqui então como é que ficou esse sinal. Vou fechar a FFT anterior. Esse aqui era o sinal antes da filtragem, que tinha aquelas componentes do dobro da frequência da portadora. E esse aqui vai ser o sinal depois que eu corto as componentes de alta frequência. Agora não está muito mais perto daquele sinal que foi transmitido lá em cima. E o que a gente está tentando recuperar? Sim. Esse sinal aqui, eu só removi as componentes de alta frequência. Vamos observar como é que foi os espectros então deles. Como é que são os espectros desses dois sinais para comparação? Esse sinal em verde é aquele sinal, então, resultado da demodulação, criou componentes no dobro e perto de zero. E o outro sinal em azul, depois de passado pela filtragem, preservou só essas componentes aqui. Olha como ele atenuou as outras. Ó. Completamente. Preservou exatamente as em baixas frequências, que vão gerar, então, aqueles pulsos retangulares bonitinhos como a gente quer. Eu vou excluir ele daqui. Dá para você olhar aqui, comparando com a sequência de pulsos em cima, dizer que eu consigo extrair bem certinho os bits daqui. São equivalentes embaixo, né? Sim. Ok, então eu consigo perfeitamente obter o sinal de volta daqui. Mas esse não é o último passo ainda do processo de recepção dos dados. Vamos reverter uma alteração que eu fiz aqui. Eu vou clicar aqui nesse bloquinho de cima, no qual eu determinava quanto ruído ele ia inserir, e vou inserir de volta o valor que tinha antes, que eu acho que é 1 vezes 10 a menos 2. 1 expoente menos 2. Agora nós estamos vendo uma coisa mais real. Se esse sinal for contaminado durante a transmissão, é mais ou menos assim que ele vai chegar. Dá pra ver ainda, tende a ser parecido com o que está lá em cima? Sim. Ok. Aqui não chegou no nível ainda que eu possa confundir os degraus. Então eu vou aumentar o nível de ruído para te mostrar por que é tão importante a gente escolher quando a gente vai adquirir esse sinal. Acho que eu botei o valor errado aqui. Acho que agora eu exagerei no outro fiz ele grande demais. Só um pouquinho que eu vou fazer ele num valor intermediário aqui para a gente conseguir continuar observando o sinal. A gente não pode fazer com que ele se perca completamente. Aqui ainda dá para perceber que são aqueles pulsos lá de cima que estão sendo representados. Olha só, aqui quando caiu, realmente caiu a média, né? Quando está no valor intermediário, a média está no intermediário, e quando está no valor alto, está lá em cima. Agora eu vou te perguntar, tá, mas qual é o ponto então que tu iria mostrar esse sinal para garantir que tu vai pegar ele e não vai confundir esse nível de cima com esse intermediário aqui? Olha só, vou pegar exatamente esse trecho aqui. Uma parte tinha um pulso alto e outra tinha um médio e outro um menor aqui. Tu conseguiria escolher um lugar e dizer, você vai mostrar sempre no início, sempre no meio, sempre no fim do sinal, e eu vou garantir que eu não vou confundir esse com esse? Vendo pelo mais alto. Ok, aqui, mais alto, né? Sim. Ok, mas eu tenho que escolher, eu não consigo, eu não sei exatamente dizer onde é que esse sinal está no receptor, porque no receptor ele está recebendo isso aqui só. Se eu pegar e mostrar à vontade, assim, pela sorte, um determinado ponto aqui, eu posso pegar um ponto em que o ruído predominou e estava mais baixo aqui. Se eu mostrar aqui, eu vou achar que eu recebi, por exemplo, esse nível aqui. Quando na verdade eu já tinha recebido mais alto, mas em função dessa variação estatística aí do sinal, ele estava aqui. Eu não vou confundir, por exemplo, um amostrado aqui com esse do nível de baixo, que seria amostrado, por exemplo, aqui. Sim. Mas eu não posso simplesmente ignorar partes do sinal e mostrar num ponto esse sinal recebido e achar que eu vou dar sorte dele sempre ser recebido muito bem. Eu tenho que tentar receber grande parte dessa informação e olhar, olha só, a média ao longo de todo esse pulso aqui é mais alta, né? E a média aqui é bem mais baixa, né? Estou analisando esses períodos aqui. Então, pela média, basicamente, eu poderia discernir razoavelmente que isso aqui é uma parte mais alta, isso aqui é uma parte mais baixa, e esse aqui é bem mais baixa a média,
Seria esse nível aqui. Então, a simples amostragem desse sinal aqui, que a gente filtrou aqui na saída, talvez não vai dar toda a informação que a gente quer, não vai nos garantir que ela seja obtida corretamente. Aí entram exatamente os detalhes disso aqui, que é, depois da demodulação, a gente fez uma filtragem para remover as componentes de mais alta frequência, mas ainda assim não foi uma filtragem ideal, porque a gente não pode mostrar num ponto e garantir que aquele ponto lá é o melhor, o ótimo para detecção. Existem então estratégias e filtros específicos para modulações digitais. Eu vou pedir para que tu abra agora, tem um outro arquivo aqui que é basicamente o mesmo circuito, só que tem um estágio final diferenciado aqui, certo? Que se chama Certo. modulador, demodulador, detecção. E aí podemos fechar esse anterior aí. Ok. O que muda aqui? Esses blocos no final. Esse bloco K aqui eu botei simplesmente para ele dar um ganho no sinal e que a escala do sinal, depois de mostrado aqui, ficasse parecido com a da entrada, apesar da atenuação. Okay? Então esse bloco K não é do nosso interesse aqui. Ele só vai aumentar um ganho constante no sinal. O que nos interessa está aqui nessa parte de detecção digital. O que esse pulso aqui faz? Eu vou pedir para te rodar um pouco a simulação e a gente vai fazer o quê? A gente vai botar esse sinal aqui, que é o resultado da demodulação. Aqui, tá bem? Eu vou botar um outro gráfico aqui com o que foi amostrado. E um outro que é o que eu uso de filtro efetivamente, que eu chamei de sinal integral, que é o resultado da operação de filtragem. Esse sinal aqui de baixo é resultado da demodulação, porque ele não foi filtrado ainda, ele simplesmente passou pela multiplicação. Está aqui. E esse sinal aqui de cima é um estágio intermediário de integração do meu receptor aqui. O que esse sinal faz aqui? Se a gente for observar dentro do esquemático dele. Estou abrindo o esquemático desse bloquinho que faz a detecção. A cada novo símbolo que inicia, se a gente for olhar aqui, vou dar um zoom nesse sinal. A cada novo símbolo que inicia, ele zera, por meio aqui de uma fonte e um interruptor ideal aqui, ele zera o valor de tensão no capacitor. Ok? A cada novo símbolo. Ok. Aí, à medida que inicia o símbolo, ele vai injetando um sinal de corrente nesse capacitor. E uma vez que bota uma corrente positiva no capacitor, cresce a tensão dele. Então, de acordo com o nível médio que tem esse sinal que foi demodulado aqui, vai crescer mais rápido ou mais lenta a tensão desse capacitor, certo? Certo. Porque uma corrente mais alta faz crescer mais rápido, é uma rampa mais inclinada aqui, ó. E uma média mais baixa faz crescer mais lento, que é uma média mais baixa aqui. Isso não tem nada a ver com a amplitude desses sinais aqui, ok? Porque as altas frequências, quando elas são injetadas no capacitor, o capacitor absorve essas variações e se você observar, ó, as altas frequências aqui que dominavam aqui, elas são bem pequenas as oscilações. Mas o nível médio dessa onda, que é maior que o nível médio desse, faz com que cresça bastante essa rampa. Então, observando isso, em cada símbolo, ao chegar ao fim do símbolo, eu vou te mostrar aqui com detalhes, ó. Aqui tinha um símbolo cuja média era um valor baixo. Foi subindo aquele valor da tensão do capacitor lá. Chegou aqui no final, antes de eu zerar ele, eu passei por um processo de amostragem e salvei ele, que está aqui no V amostrado. Então ele guardou essa tensão que estava aqui num outro capacitor para que ficasse amostrado e retivesse ele por um tempo para a gente poder analisar ele. E ele está aqui salvo. O próximo símbolo, o nível médio do sinal era mais alto, então ele cresceu mais rápido, a tensão daquele capacitor. De novo, antes de zerar ele, eu fui lá e amostrei e salvei em outro lugar para a gente conseguir observar esse símbolo, esse pulso. Entende então que o efeito desse filtro, ele zera de novo a cada símbolo? Cada novo símbolo que vem, ele começa do mesmo ponto, né? É como se eles fossem completamente independentes.
Não dependesse do símbolo anterior ou do próximo. Eu vou fechar esse esquemático aqui. E depois disso ele simplesmente salva uma amostra. Eu vou apagar esse sinal integral aqui, que não nos interessa mais tanto. Esse sinal que eu peguei aqui agora, ele é resultado da demodulação da componente que está em fase, não ortogonal, a enquadratura. Eu vou pegar lá em cima a sequência de bits que foi transmitido, então, pela portadora em fase também. Consegue achar uma relação entre essas sequências de bits? A média? Observa bem a sequência de bits aí. Não, elas estão em torno da mesma média, elas estão em torno de 0. As duas sequências. Continua com 2 bits por cada... Ok, continua com 2 bits, os degraus sim. É verdade também. Mas eu posso te sugerir uma coisa, então, vou tentar te induzir a uma coisa. Observa elas um pouco de lado, assim, ó. Comparando isso com isso na diagonal. Tu consegue perceber que está sendo detectados os mesmos pulsos bem certinho, só que com um período de atraso? Sim. Olha só, esse aqui tá, vamos dizer, nesse nível aqui, nível 0, 1. 1, esse aqui também está no 1. Esse aqui está no 3, esse também está no 3. Esse está no 2, 2. Então, ele está detectando a mesma sequência de pulsos que foi transmitida, só que em função de eu ter que filtrar pelo aquele processo que eu te mostrei ali do capacitor, que é um processo de integração, ele só vai aparecer aqui mostrado na saída no final do período, porque no final do período que ele pegou toda a informação que ele conseguia pegar aqui dentro. E salvou ela, certo? Certo. Mas ao menos, olha só, mesmo que eu tiver uma grande quantidade de ruído, ainda assim eu peguei a informação ao longo de todo o ciclo do período do símbolo para eu tomar uma amostra do valor que é razoavelmente bem estável, né? Não é um valor mais que vai variar de acordo com o ruído ou outro efeito. Inclusive, para mostrar que isso aqui é mais robusto, podemos aumentar aqui de novo, nesse mesmo circuito, que é análogo àquele lá, aumentar aqui o nível do ruído. Eu acho que eu tinha botado 3 vezes 10 a menos 2, algo assim, para observar se ainda assim os pulsos recuperados vão ser parecidos com os originais lá embaixo. Agora que a gente está simulando e observando em tempo real, dá para ver bem certinho crescendo os pulsos ali na mesma sequência. Ok. Vou parar aqui minha simulação, que não preciso mais tão longe. Já é suficiente. E eu vou fazer mais uma coisa, vou jogar uma por cima do outro, então, pra gente conseguir observar mais de perto ainda um do outro. Aí, aqui deu bem certo, ó. Excluir esse aqui de baixo. A gente consegue ver, ó, que do pulso amarelo que foi transmitido, logo em seguida ele detectou o azul, muito próximo. Do pulso amarelo transmitido aqui no nível mais baixo, o azul também. Não foi 100% aqui, a gente vê que olha, ele deu um errinho pequeno, mas ainda está muito próximo. O do pulso amarelo transmitido detectou azul, e mostrou azul, do amarelo detectou azul. A gente consegue ver que ele consegue praticamente acompanhar os valores e ia mostrando eles nos tempos certos. Ok? Então a gente consegue obter, mesmo na presença de uma quantidade enorme de ruído, que se tu observar a onda que ele está recebendo, é essa aqui, ó. Ela é praticamente dominada do ruído, é muito realmente degenerada. Ainda assim a gente consegue de forma razoável obter os formatos dos pulsos originais ainda. Mas, ok, já consegui detectar os pulsos muito parecidos, mas eles não são exatamente aquilo lá que a gente transmitiu, né? Que é essa onda amarela. Então ainda tem que passar por um último processo. Se a gente voltar lá na aula, esse último processo depois de amostrar ele, eu filtrei de uma forma efetiva, amostrei ele num ponto e mantive isso amostrado. Nós vamos fazer o processo que é tomada de decisão. O que é uma tomada de decisão? Deixa eu puxar de volta o conteúdo da aula anterior, que vem bem a calhar a questão dos diagramas, olha só. Quando nós fazíamos aqueles diagramas lá, que tinham os 4 pontos de amplitudes que eram transmitidas em uma portadora, e como tinham 2 portadoras, os 4 pontos transmitidos numa portadora e na vertical os 4 pontos transmitidos pela outra portadora. Eles podiam se combinar com 16 combinações diferentes. Quando eu recebo eles e tem presença de ruído aqui, esse ponto não vai ser detectado exatamente, ele vai ser aqui em volta, na vizinhança disso aqui. Assim como os nossos estão mostrando aqui. Está na vizinhança daquele nível que foi transmitido aqui, o que está sendo detectado.
foi transmitido, vai ser detectado. Não é exatamente aquele nível. Por quê? Tem presença de ruído. Como é que eu vou fazer agora para definir, tá, era 01, 11 ou 10 que foi transmitido? Eu tenho que fazer esse processo de aproximar e tomar uma decisão dizendo, olha, efetivamente eu acho que o transmitido foi esse. E esse processo de tomar a decisão, então, é realizada por uma aproximação. A forma de implementar essa aproximação aqui, nesse bloco, foi bastante simples, que é usar uma função matemática do próprio LTSpice, que é round, que é arredondamento. Então, o arredondamento vai aproximar para o inteiro mais próximo. Eu vou botar aqui do lado, então, qual é o resultado do arredondamento. Olha aqui, inclusive aconteceu um erro, olha só. Quando foi transmitido esse nível em amarelo, o recebido foi o azul, o detectado. E aproximei para o vermelho como sendo aquele mesmo do amarelo, perfeito. Ele detectou que realmente o recebido era aquele. Agora eu transmiti esse amarelo durante esse período. Ele detectou o azul está aqui e aproximando pelo vermelho, arredondando ele, arredondou para o valor certo, né? Perfeito. Transmitido esse amarelo durante um período, recebido foi o azul, arredondou o vermelho. Acertou de novo. Transmitido amarelo, acertou o vermelho. Transmitido amarelo, acertou o vermelho. Transmitido amarelo nesse período aqui, que está escondido aqui atrás, recebeu o vermelho. Transmitiu o amarelo aqui. Opa! O vermelho arredondou para um que nem tinha aqui. Ora. Veja bem. Agora tinha tanto ruído que o azul estava longe e ele errou a decisão. Acontece. Sim. Tem presença de ruído no sinal, a detecção pode ser errada a qualquer momento. Mas se a gente for observar aqui os enviados amarelos e recebidos vermelhos, ele vai acertar em quase todos os casos. Muito próximos. Ok? Vamos ser menos Perfeito. dramáticos, vamos inserir menos ruído aqui, vou diminuir um pouco a quantidade de ruído que tem aqui nesse sinal. Agora ele provavelmente vai acertar praticamente todas as decisões. Agora o vermelho segue exatamente o amarelo. Com precisão. Ok, diminui um pouco a quantidade de ruído, já estava exagerando um pouco. Ok, mas nós estamos observando somente um sinal até agora, né? Que é numa dimensão. Então até agora nós não estamos falando de QAM quase, nós estamos falando naqueles diagramas de fase em olhar só isso aqui, ó, as várias dimensões que um sinal estava contemplando. O que a gente vai fazer agora aqui é, vamos desenhar um diagrama como esses aqui. Por quê? Se a gente botar no eixo vertical essa sequência de valores amostrados numa das portadoras e no eixo horizontal a outra portadora, eu vou apagar daqui. Vejam bem. Esse sinal aqui é o sinal que foi mostrado na portadora em quadratura. Quadratura é aquela que vem adiantada em 90 graus. Que, no nosso diagrama que a gente observou na aula lá, corresponderiam a um desses eixos aqui. Nós vamos escolher um. No vertical vai ficar a amplitude do sinal mostrado na portadora em quadratura. Só que eu queria ter nesse eixo horizontal o sinal amostrado da outra portadora, que é a portadora em fase. A única forma que eu consigo fazer isso, eu posso pegar esse sinal aqui, pegar o texto dele, apagar ele do gráfico e vou substituir com o botão direito aqui embaixo. Em vez da variável tempo aqui, ó, time, eu boto a variável V amostrado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Por que V amostrado variou dessa forma? A atividade então que a gente vai fazer agora é alterar a portadora para outra frequência de portadora e alterar a frequência de símbolos, porque eu quero que tu aumente a taxa de dados agora. Se eu especificar uma taxa de dados, tu consegue me dizer quantos símbolos tu precisa transmitir para atingir essa taxa de dados? Vamos começar aí por um valor padrão. O que tu acha se eu te digo que tu tem que chegar em 1 megabit transmitido aqui? Onde exatamente que eu não tô vendo o mouse? Não estou apontando para ti, eu estou te sugerindo um valor Ah, agora. tá. Eu estou sugerindo que se tu quer transmitir a taxa de dados em 1 megabit, quantos símbolos você vai ter que gerar por segundo? 1 milhão de bits. Quantos símbolos tu tem que gerar por segundo?
Ok, vamos mudar um passo atrás aqui. Essa modulação que a gente está usando, que tem aqui nesse sinal dados 1 aqui, ela transporta 2 bits por cada pulso gerado, né? Porque tem 4 amplitudes. Sim. Ok. Se eu aumentar o número de amplitudes que tem, se eu quiser botar 8 amplitudes, eu posso botar? Pode? Ok, então eu vou trocar aqui, tem uma variável que já tem quantos níveis ele tem ali, eu vou botar 8. Agora eu vou poder transmitir, então, 3 bits por cada pulso transmitido, né? Sim. Ok. Uh, então, se eu quero transmitir 1 megabit por esse esquema que tem aqui, cada um dessas duas sequências de dados aqui vão ter que transmitir 500 kilobits, tá certo? Dividir pela metade. Certo. Metade para cada um, ok. Agora eu tenho que saber quantos pulsos eu preciso gerar para botar 500 mil pulsos 500 mil bits por segundo aqui. Olha só, Tá. deixa eu botar aqui a conta aqui na tela dos valores que eu estou falando contigo. A taxa total de dados 1 megabit. Então eu tenho que gerar, como eu uso duas portadoras, cada uma tem 500 kilobits por segundo, certo? Cada uma dessas aqui. Certo. Que eu vou modular uma sequência de pulsos numa portadora e outra na outra. Eu tenho que escolher um esquema de codificação aqui que pode transportar mais do que 1 bit por pulso, né? Sim. Anteriormente a gente tinha 4 PAN, 4 níveis. Gerava 2 bits por pulso. Agora eu mostrei ali que eu implementei com 8 níveis, que chama 8 PAN. Ele pode carregar 3 bits por pulso. Agora, quantos pulsos eu vou precisar gerar para atingir esses 500 mil bits por segundo? Isso aqui é 500 mil, né? Sim. 500 E mil bits por segundo. O anterior era 200, não era... Era 200? Não, anteriormente a gente tinha 200 pulsos por segundo só, né? Sim. Mas era um valor que a gente tinha calculado, a gente escolheu isso, a gente não se preocupou com taxa de dados. Anteriormente a gente tinha 200 pulsos, a frequência de símbolos era 50, 200 por segundo, né? Mas agora, se eu quiser atingir essa taxa de dados, considerando que eu carrego tantos bits por pulso, olha só, se eu quiser 500 mil bits por segundo, eu vou dividir por 2 bits por pulso, vai chegar que eu preciso ter 250 mil pulsos por segundo. Faz sentido pra ti isso? Sim. Ok, né? Se eu tiver uma modulação que carrega mais bits, 3 bits, eu vou poder fazer dividido por 3, vai dar em torno de 166, né? 500 por 3, 166, 666 pulsos por segundo. Vamos aproveitar então. E se a gente quiser uma modulação que tem mais bits ainda, que transporta 4 bits, que tem 16 níveis, ela poderia transportar 4 bits então. Dividido por 4 bits, 150? 125. 125. Então eu posso diminuir a frequência dos meus pulsos se eu botar mais níveis dentro desses pulsos, né? Sim. Vamos tentar fazer essa modificação aqui e implementar dessa opção aqui. E a gente vai gerar 125 mil pulsos. Só que para isso a gente tem que mudar o esquema e botar mais níveis na geração desses dados aqui. Se antes a gente tinha só 4 ou agora só 8, a gente vai fazer uma geração de sequências aqui codificadas que geram 16 níveis, ok? Ok. Como é que tu começaria a alteração aqui? Alteraria lá em cima o pau nível. Ok. Vai acompanhar aí ou tu quer que eu vou fazendo aqui e nós vamos acompanhando?
pode ser mesmo. É mais Ok. fácil. Tá bom, então aqui a gente já tem 4 níveis. A gente vai precisar gerar, então, 125 mil pulsos por segundo, certo? Certo. Então aqui a frequência dos pulsos é a frequência de símbolos, né? Tava só Sim. 444. Eu tenho que mudar para 125 mil aqui, então. O que mais aqui? Ok, olha só. Eu vou rodar Será isso que o aqui, mesmo tempo, que eu não observei. Oi? será que não... Ah, reduzir o tempo de simulação? É, acho que Pode sim. ser. Vamos diminuir, que Não. nisso aí vai demorar bastante tempo essa simulação. A gente não precisa simular tanto tempo. Parei aqui. Olha, ficou bonito. Então, se a gente observar, agora dá pra tentar contar aqui, mas é mais difícil de discernir entre os 16 níveis, né? É, Desse sinal aqui. É mais complicado, porque são 16, não são só 4 mais. Vamos acreditar que o gerador de pulso está gerando certinho, ok? E vamos medir o período dele aqui para confirmar se a frequência está certa. Ah, dá razoável. Cerca de 8 microsegundos, 125 kHz. Ok, né? Então, ok. a frequência é 125 mil pulsos por segundo. Ok, vamos pegar isso aqui agora. Isso aqui já rodou, vou rodar um pouquinho mais e vamos molhar o espectro disso aqui. Se ele tem 125 mil pulsos por segundo, eu espero que ele ocupe de 0 até 125 kHz de frequência, não é? Sim. Considerando aquela mesma regra anterior que a gente tinha visto lá. Primeiro, a maior quantidade de potência do sinal vai estar concentrada aqui. É ó, de 0 até em torno de 125 kHz. Ok. Agora, que frequência de portador eu vou ter que botar aqui para que quando eu criar duas réplicas desse espectro não batem zero? Atualmente eu tenho uma portadora de 7 kHz, que eu acho que é muito pouco. Você me entende que ele vai passar por um processo de modulação que vai criar duas réplicas do sinal. Lembra? Aham. Uma para mais a frequência da portadora, mais a frequência do sinal, e uma para menos. Qual a frequência mínima da portadora que eu tenho que ter se ele ocupa uma banda até 125 kHz aqui? A metade... Não. Olha só, quando for desenhar aqui, vou puxar esse espectro de novo. Ah, não, o dobro. Tem que ter o dobro. Não chega ao dobro. Não é o dobro. Na verdade, é uma vez, olha só. Se tu vai criar esse espectro aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Um sinal que tem esse formato do espectro. E ele vai ser replicado duas vezes. Eu vou desenhar aqui como um rascunho por cima. Supomos que a portadora estivesse aqui, ó. Ele vai criar duas réplicas desse espectro com essa largura aqui em cima. Então uma réplica vai ficar para cá. Essas menores a gente não se importa. E a outra vai ficar para cá. Em torno da portadora. Para que isso aqui ó, não acabe batendo em zero. Que quando bate em zero ele causa perda de informação se passasse por aqui. Essa frequência aqui tem que ser no mínimo igual As... Zero. a essa aqui. Quando a largura de banda é necessária para replicar esse sinal. Então, se eu tiver essa largura de banda que o sinal gera em banda base, que no nosso caso é 125 kHz, né? Eu tenho que ter no mínimo uma portadora em 125 kHz. Para que quando ele causa esse efeito de replicar o espectro para um lado e para o outro, ele não acabe caindo em zero aqui. Vamos aproveitar e vamos exagerar um pouco mais. Se a gente tem 125 kHz, vamos botar uma portadora em 200 kHz. Pode ser? Pode. Para dar uma margem maior para nós aí, para não precisar se preocupar com filtragem, sinais e tudo mais. Então, vamos pegar um valor inteiro, seja mais interessante. Duas vezes 250, né? Sim. Três vezes 375. Ok? Então, pegar um portador em 375 kHz, ok? Não é o mínimo necessário, mas vai nos facilitar para a visualização dos sinais. Então, vamos mudar a frequência da portadora também. Uma frequência portadora condizente. Olha, acho que já está bom de simulação aqui. Já rodou uma quantidade grande de bits.
Eu vou olhar aqui e inspecionar. Ele gerou Olha, dá pra ver que ele realmente está gerando pulsos. Modulado de amplitude legal. Acompanhando os pulsos lá. Tá legal, ó. 3 ciclos de seno para cada pulso. Tá bom, né? Olha aqui aquela coincidência, ó. Saltou de um pulso que era positivo para um pulso que é negativo. Virou a fase do sinal, ó. Legal, dá pra diferenciar eles bem. Tá razoável. Vamos observar agora aqui embaixo o que resulta da amostragem desse sinal e comparar com o que está sendo transmitido, com a sequência de bits transmitida. Ok? Ok. Pra mim tá ficando bem ruim isso aqui, na verdade. Acho que agora, como a gente tem 16 níveis diferentes que a gente tem que diferenciar, qualquer errinho pequeno vai fazer com que ele tome a decisão, talvez para um intervalo completamente errado. Olha essa parte aqui. Por exemplo, aqui, ó. Foi transmitido o azul em alta, ó, que é dados 1 aqui, portadora. O azul foi o recebido. Só que a tomada de decisão foi para baixo em vez de ser para cima, para aproximar do amarelo. Então, aqui ele já errou um símbolo. Aqui foi transmitido o amarelo, o azul foi recebido. Ok, ficou bom. Precisa atender aí? Não. É, Qual outra aqui? Aqui, ó, foi transmitido o amarelo. Foi amostrado o azul. Opa, a tomada de decisão foi para cima. Foi pro degrau errado. Mais um erro de símbolo. Porque antes, quando a gente tinha 4 níveis, esse nível de ruído que a gente tinha botado aqui não interferia. Porque a gente só tinha 4 níveis. sim. Agora, com 16 níveis, a probabilidade de gerar um erro é muito maior. Então ele é muito menos tolerante a ruído. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o bloco de ruído e vou diminuir muito o nível de ruído. Para observar como é que vai ficar agora. Ver se ele vai ficar maior probabilidade de ele acertar agora. Vamos analisar alguns períodos aqui. Ah, ok, agora ficou razoável. Ó. A gente vê que transmitido amarelo, recebido cinza. Ó, ficou bem mais fiel agora. A quantidade de erros deve ser muito menor aqui nesse caso. Ok, a quantidade de ruído está razoável. Tentar visualizar aqui como é que fica o nosso diagrama de fase agora, então. Para visualizar o diagrama de fase, eu vou pegar o sinal que é resultado da amostragem do que veio na portadora em quadratura e da portadora em fase. Vou tirar o traço daqui e vou botar ele como eixo horizontal. Nossa senhora. Eu vou ter que rodar mais símbolos de simulação para a gente conseguir verificar isso aqui agora. Ok, tá rodando aqui. Deixa eu ir carregando. Se eu clicar aqui em cima do esquemático, ele aparece ali embaixo o status de execução. Ó. Tempo tá rodando. No 99%, 100%. Meu Deus. Tá ok. No nosso caso, a gente está vendo as transições entre os símbolos também. Mas tu consegue olhar as bordas e perceber claramente que ele consegue saltar bem direitinho entre um símbolo e outro? Que tu Sim. vê claramente. Vamos ver se a gente consegue contar aqui os níveis, ó. Isso aqui é uma PAN 16, né? 1, nível 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dá para diferenciar os 16 níveis aqui na horizontal e na vertical também. Mas qualquer pequeno nível de ruído, vamos experimentar rodar com um pouquinho de ruído, eu acho que já vai ficar impossível diferenciar eles aqui. Aqui no meio, provavelmente eles também são diferenciáveis. A gente pode dar o zoom aqui e ver os sinais, olha só, tu percebe bem claramente onde eles se reúnem aqui. O problema é que cruzam muito mais linhas em cima, né? Então a gente conseguiu decodificar com sucesso. Agora que eu te pergunto, olha só. Eu poderia usar um esquema de modulação diferente, ou de codificação de linha diferente em cada um dos dois? Acho que sim. Tu acha que sim? Qual outro argumento seria? Tu acha que realmente é possível? Posso trocar? Se eu decidisse, não quero mais esse esquema PAN aqui. Mas eu vou pegar um outro aqui. Eu vou abrir aqui o componente
E aqui eu tenho, na minha pasta, ó, a pasta atual de trabalho, um outro gerador que é o gerador OAK. E gera aquela modulação OAK lá, que são só pulsos 0 ou 1. Eu vou pegar aqui e vou botar a mesma frequência de pulsos que tem no outro, tá? Frequência de símbolos, para ficar com a mesma... pra elas ficarem síncronas. Não que seja extremamente necessário, mas é mais fácil pra gente poder visualizar o diagrama. Olha só. Essa portadora aqui, que eu uso no portador em fase, é a que eu estou representando na horizontal aqui. Quantidade de divisões diferentes. Na portadora em quadratura, eu só vou ter 2 níveis, que é o AK é só 0 ou 1, né? Lembra disso aí, né? O AK é uma codificação de linha que só tem 0 ou 1. Que, na aula passada a gente abordou ela, era essa daqui. Só 0 ou 1. Certo. Enquanto que a PAN, aquela lá, tem vários níveis. O que vai acontecer com esse diagrama de fase aqui? Como é que ele vai ficar desenhado quando eu tiver essa modulação diferente, então? Vamos rodando, 20%, 24%, 26%, 28%. Acho que os 50% eu posso parar, que já vai ser suficiente. O que observou de diferente aqui agora? Ó, Fica mais organizado. menos tipos de transições é mais organizado, sim. Mas o que nos vale mesmo são esses pontos, ó, de convergência que corresponde àqueles pontos lá do diagrama. Da constelação que aquela modulação suporta. Se uma portadora aqui eu usei um que só tinha 2 níveis, corresponde à portadora que eu estou representando aqui na vertical, sempre vai para o lado de alguma coisa que esteja nessa linha para alguma que esteja nessa linha, ó, de 0 ou 1. Um, porque aquela codificação de linha só tem 2 níveis. E essa aqui de baixo continua tendo os 16 níveis. Ainda é possível diferenciar ela perfeitamente. Então não tem nada a ver. Não sou obrigado a usar codificações iguais nos dois. Porque afinal, tu estava certo. Podem ser codificações diferentes. Eles realmente são completamente separados a partir do momento que faz a demodulação deles aqui. Ok? Ok. Bom. Deixa eu ver mais o que eu queria fazer aqui. Deixa eu voltar para a atividade proposta lá na aula. O que a gente está observando aqui é simplesmente o efeito de um pequeno atraso, uma defasagem entre o transmissor e o receptor, né? Sim. Na prática, todos os dispositivos, qualquer um dispositivo que está gerando uma portadora, uma onda, um oscilador, ele é sujeito a variações paramétricas e pode variar levemente a frequência e não estar exatamente sincronizado com outro dispositivo. O que se faz na prática é, em geral, principalmente as modulações digitais, elas iniciam a transmissão enviando uma portadora que está em fase exatamente, para que o receptor bote a sua referência de frequência, o seu oscilador em fase também. Então ele começa a transmissão assim. Aí ele adquiriu a fase, aí ele segue a transmissão por alguns segundos, milissegundos. Aí ele é obrigado a parar de transmissão e de novo alinhar a fase delas para voltar a transmitir. É como se no início da transmissão ele enviasse sempre um desses determinados símbolos aqui. Um deles. Para que o receptor identifique, ó, ele está enviando aquele ali, beleza. Eu identifiquei que é esse. Agora pode começar a transmitir que eu vou conseguir alinhar os outros e vou adquirir a sincronia necessária. Aham. Beleza. É isso aqui agora, só que eu vou deixar uma tarefa para te fazer aí. Pode fazer o horário que tu quiser. E tu pode me mostrar no início da próxima aula, ok? Tá bom. Que é tu mudar aqui ela e ajustar ela para conseguir uma taxa de dados que seja compatível aí com... Deixa eu pensar aqui em aplicação que a gente pode criar. Uma aplicação que tenha uma taxa de dados menor que 1 megabit, mas que seja maior que 1 kilobit também. Calma aí. Maior do que 1K, menor do que o 1 mega. Mega. É só um exemplo para ti fazer as alterações na tua simulação aí e observar exatamente os efeitos que ele faz aqui. Se ele ocupa a portadora correta, se ele tá com a taxa de símbolos correta. Tá bom. Vamos pegar o art padrão. Podemos anotar aqui, ó. Tu teve alguma vez internet de escada em casa? Por linha Não, telefônica? Que não fosse ADSL? Sim, no início foi.
de escada. Então, em torno de 57 kilobits por segundo era a taxa de dados da internet de escada. Então, eu peço que tu faça aí, ajusta a tua frequência de símbolos e as suas codificações, se quiser usar uma mais simples ou mais avançada, a partir desse exemplo, e verifica quais seriam as taxas de símbolos que tu precisaria para atingir essa taxa de 56 kilobits. Ok? Não vou exigir que tu relacione isso aqui efetivamente com a largura de banda disponível na linha telefônica. Mas refaz esse exemplo com a taxa de símbolos necessária e com as modulações necessárias para te conseguir transmitir aí 56 kilobits. Ok? É 56.700 o número? Eu acho que é 56.700 bits por segundo. Ok, a frequência de símbolos vai ser muito menor, vai ser assim. Tu também pode mexer na portadora como tu quiser, ok? Só fica com um exercício pra ti aí. No início da próxima aula a gente vê como foi, se tu conseguiu fazer. Podemos verificar os parâmetros aqui juntos, ok? Faz aí a verificação de como é que tá o espectro dos diversos pontos e se tu consegue desenhar esse diagrama depois no final. Fica como uma atividade só, um exercício.